Da revista número 4, Batalha Espiritual, hoje a lição número 11, Idolatria e Superstição. Vamos começar com esse versículo, Deuteronômio 5:7. Não terás outros deuses diante de mim. Deuteronômio 5:7. Um versículo que logo nós vamos ver que diz muito mais do que parece dizer. Eu aprendi muito meditando em cima desse versículo. Que a gente pensa... Eu, pelo menos, quando era jovem e li esse versículo, entendia assim... não é para ter outros deuses. Então, penso que é horrível uma pessoa que adora um outro Deus, né? Que horrível. Mas é engraçado que aqui diz, não terás outros deuses diante de mim. E isso significa, não é para adorar a Deus e, ao mesmo tempo, outros. E a gente pensa, quem que seria tão idiota de fazer isso, né? De adorar a Deus e ainda ficar adorando outros deuses, né? Mas muita gente fez isso. Lá no Antigo Testamento teve pessoas que faziam isso. Iam lá no Templo de Jerusalém e depois, quando chegava em casa, tinha lá deuses domésticos, vamos dizer assim, ídolos, né? Naquela época muitos faziam isso e hoje também muitos acabam fazendo sem perceber. Então, o que é idolatria? Então eu começo aqui definindo o que é idolatria, porque a gente pensa, para que definir idolatria? Todo mundo sabe o que é, se ajoelhar na frente de uma imagem, mas deixa eu ampliar um pouco mais, para a gente pegar a mesma teoria, para entender que idolatria é muito mais, muito mais. Idolatria é confiar, venerar ou crer em outros seres ou objetos além de Deus. Tudo que as pessoas veneram, ou temem, ou servem no lugar ou ao lado de Deus. Então, ampliei mais o conceito de idolatria. A gente vai ver depois, por exemplo, tem um versículo que fala sobre a idolatria, que eu acho que eu nem usei aqui, que fala que a cobiça é idolatria, ganância é idolatria. Então, o ganancioso, ele não se ajoelha na frente do dinheiro e diz, amado dinheiro, me ajude, algo assim. Ele não faz isso. Mas, mesmo assim, a Bíblia fala que a ganância é uma forma de idolatria. Por quê? Porque é confiar que o dinheiro vai resolver meus problemas, né? Quer dizer, resolver os problemas do idólatra. Confiar naquele objeto, naquele pedaço de metal, naquele pedaço de papel, ou, enfim, na conta bancária. Confiar que aquilo é que vai resolver. E dali é que vem a comida, dali é que vem a casa, dali é que vem a roupa, da conta bancária, do dinheiro. Então, por isso, a ganância é uma forma de idolatria, porque é confiar. Assim como, vamos dizer, quem se ajoelha na frente de uma estátua de algum santo ou de um Buda, está confiando que aquela estátua, aquele santo vai dar para ele alguma coisa, vai ajudar a ele de algum modo. Então isso é idolatria, né? E assim, existem muitas formas sutis de idolatria. Idolatria do corpo, né? Por exemplo, e por aí afora. Mas vamos para a idolatria mesmo de imagens. O próximo título. Os idólatras são ridicularizados por Deus. Então existe Isaías 44, esse capítulo, que faz isso várias vezes, onde que Deus ridiculariza os idólatras. Não é nem Isaías. Se você ler o texto, vê que está usando ali a primeira pessoa. Então, onde que Deus fala através de Isaías, na primeira pessoa, e chama os idólatras de pessoas sem raciocínio, vamos dizer assim, tentando falar de um modo eufemístico, né? Os idólatras, pessoas que não sabem raciocinar. Isaías 44, 9. Todos os artífices de imagens de escultura são vaidade e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo.
e suas próprias testemunhas nada veem nem entendem para que sejam envergonhados. Isaías 44, 9. Então, em Isaías 44 tem vários versículos. Então, quando a gente quer mostrar para um idólatra, alguém que se ajoelha na frente de uma imagem, que aquilo não tem lógica, que aquilo é uma coisa absurda, alguém pegar um pedaço de madeira, cortar no meio e com uma parte fazer um fogo e com a outra parte fazer uma estátua e daí se ajoelhar na frente daquela estátua. Isso não tem lógica, que isso, né, já há 2.500 anos atrás, quando foi escrito isso aqui, Isaías 44, as pessoas já percebiam isso. Isso não tem lógica. Um pedaço de pau, né? Se um pedaço de pau tivesse poder, ele ia usar esse poder para evitar de ser queimado, né? Então, ele não tem poder para nada. E as pessoas vão lá, se ajoelham na frente daquele pedaço de pau, né? E pedem e confiam. Os idólatras são amaldiçoados com diversas maldições. Salmo 135, 15 a 17. A questão de idolatria, eu sempre uso um exemplo para falar da idolatria, um exemplo hipotético. Claro que você não vai encontrar isso em lugar nenhum, então é um exemplo inventado, mas a lógica que está por trás eu acho que vai ficar clara. Se, digamos, uma mulher casada colocasse na sua sala uma foto do ex-namorado, o anterior ao com o qual ela agora é casado, e alguém chegasse e perguntasse: fulana, por que você tem aqui na tua sala um quadro com a foto do teu ex-namorado, né? Ela ia dizer: porque ele é tão bonito, porque ele é tão trabalhador, porque ele é tão inteligente, né? Aí com isso, ela está dizendo, né, que o marido dela é burro, né, é feio e não trabalha. Né? Porque o outro que era trabalhador, bonito e inteligente. Esse é feio e não trabalha e é burro. Quer dizer, o idólatra, a pessoa que se ajoelha na frente de uma estátua, enfim, ele está dizendo: Deus não é capaz de me dar o que eu preciso. Esse pedaço de pau, esse pedaço de gesso, esse sim vai me dar. Ele pode mais do que Deus. Então a gente vê que se ajoelhar na frente de um pedaço de pau, a orar para um pedaço de pedra, é uma ofensa contra Deus. É um modo de dizer: Deus, você não consegue nada, você é um fraco, você é um perdedor, você não sabe nada. Quem sabe é isso, esse pedaço de pedra aqui. É isso que é bom. Então a gente vê que é uma ofensa. Por que Deus se ofende tanto quando alguém comete idolatria? Mesmo que a pessoa não está dizendo com a boca: Deus não presta. Mas o ato, o gesto dela está expressando isso. Que se ela buscar isso em Deus, ela não vai encontrar. Ela precisa daquele ídolo, porque se ela orar para Deus, Deus não vai dar. Então o ídolo dá mais. Né? Então, indiretamente as pessoas estão expressando isso. Né? E é por isso que Paulo, em Romanos 1, 20 a 25, ele é muito, muito duro contra a questão da idolatria. É que ele explica que o ato de venerar imagens é entendido por Deus como rejeição da sua soberania. Que os idólatras, eles não querem aceitar que Deus é soberano, que Deus é Deus. É um pouco repetitivo dizer que Deus é Deus, mas assim, que o ser Deus, que é todo-poderoso, que ele é todo-poderoso, quer dizer, que esse ser que nós chamamos de Deus, que ele tem divindade, ou seja, que ele tem um poder máximo. Então os idólatras, eles negam isso, eles dizem: esse aí que se chama de Deus, esse não tem poder máximo, quem tem o poder máximo é aqui o ídolo tal, o ídolo tal. Então estão rejeitando
a autoridade de Deus, eles não querem obedecer a Deus, não querem se sujeitar a Deus. Eles acham que Deus é um Deus menor. E o ídolo que eles adoram, esse sim é o grande. Então, isso deixa Deus com muita raiva e Deus castiga as pessoas que fazem isso. E o interessante é que em Romanos 1, 20 a 25, ele faz a lista das coisas que os idólatras adoram, que diz: veneram objetos que representam pássaros, animais, quadrúpedes, répteis e pessoas. Então, eu tenho antigamente, faz tempo que eu conversei pela última vez com alguém que eu vi, tá lá venerando uma imagem, fazendo uma oração por uma imagem. Eu fui lá e questionei aquela pessoa e tal. Aí, o que você está fazendo aí? Venerando aqui uma estátua, E daí isso é idolatria, Aí a resposta: não, isso não é idolatria. Idolatria é adorar um animal, adorar uma besta, quer dizer, ou seja, aí uma figura diabólica, alguma coisa assim, como os egípcios que adoravam lá seres que era uma mistura de pessoa com animal, com cachorro, com gato, com vaca, com não sei o que lá, Isso é que é idolatria. Agora, adorar uma estátua de um santo, isso não, Porque o santo ele não é feio, ele não é um animal, uma besta, Então tem pessoas que pensam assim, e por isso que Romanos diz claramente: veneram objetos que representam pássaros, animais, répteis e pessoas. Pessoas. Também é idolatria venerar uma estátua de uma pessoa. Paulo fala isso claramente e ele, eu nem quero ler aqui o que está escrito, porque ele mostra como Deus castiga essas pessoas. Então tem pessoas lá que estão sofrendo certo tipo de coisas e ainda se queixando para Deus: Deus, por que eu estou sofrendo isso? Então castigo por causa da idolatria. Deixa eu ver aqui, veneração de objetos. Sim, então tem pessoas que fazem isso, vão lá, se ajoelham na frente de um objeto, beijam um objeto, alguma coisa assim, mas aí quando se pergunta para elas: não, mas eu não estou adorando, eu só estou apenas venerando, Estou apenas respeitando, mas não estou adorando. Então, eu acho que esses gestos aqui, de se ajoelhar diante de uma estátua, de se persignar, quer dizer, fazer o sinal da cruz, ou rezar na frente de uma estátua, ao que me parece são atos de adoração. Quando alguém se ajoelha na frente de alguma coisa, está adorando aquilo. Até na história da humanidade tem ali, no caso, de pessoas que se negaram a se ajoelhar, como o caso de Mardoqueu, que se negava a se ajoelhar diante do rei, porque para ele aquilo era um ato de idolatria, fazer aquilo, e ele, e isso podia custar a vida para ele de não se ajoelhar, ou então os 3 amigos de Daniel que não se ajoelharam diante da estátua do rei e tal, foram jogados na fornalha ardente. Então, quer dizer, se ajoelhar na frente de uma estátua é um sinal de adoração. Mesmo que as pessoas digam: não, mas eu nem estou adorando, Quer dizer, mas o sinal físico está mostrando que a pessoa está fazendo isso. Ou, por exemplo, uma coisa bem concreta que as pessoas estão fazendo, aquela oração Ave Maria, que começa Ave Maria, cheia de graça e tal. Quer dizer o quê? Quer dizer que o início da oração é o vocativo. Como, por exemplo, a oração do Pai Nosso começa Pai Nosso, quer dizer, está dizendo para quem se dirige essa oração. E aquela oração Ave Maria começa com Ave Maria, quer dizer, está dizendo para quem se dirige essa oração. Então, se dirige uma oração para Maria, é porque considera ela uma deusa, ou seja, um ser onipresente, onipresente. Só que Maria não é onipresente, mesmo que ela foi uma mulher muito abençoada, mas ela é um ser humano, ela não é onipresente, onisciente. Ela só tem, ela só está em um determinado lugar, quer dizer que ela está em algum lugar
no mundo dos mortos ou no céu, ela está lá naquele lugar, mas só está naquele lugar e não no mundo inteiro. E nem sequer está no mundo, porque as pessoas que morreram, a alma delas não está na superfície do planeta Terra, mas sim está, né? Está, vamos dizer assim, a Bíblia diz, deixa eu achar meu fone aqui, a Bíblia diz, né, que a Bíblia dá a entender que o mundo dos mortos, onde as pessoas sem Jesus estão, fica embaixo da terra. E o céu fica em cima. Então, os que morreram ou estão lá embaixo ou estão lá em cima, mas não estão aqui. Então, por isso também não faz sentido orar para um santo. Mesmo que tem pessoas que falam, não, mas eu rezei para o santo tal e aquilo que eu pedi aconteceu, né? Então eu digo assim, às vezes Deus ele é tão bom que às vezes até ajuda uma pessoa que reza para um santo. Eu penso assim. Por quê? Porque os santos não têm poder. Eles morreram, estão lá, sei lá, no céu, no mundo dos mortos, e não escutam o que as pessoas estão falando. Então eles não, nem que eles quisessem, eles não poderiam fazer nada. Ok, uma pergunta. Dentro desse assunto, devemos nos perguntar: qualquer tipo de imagem decorativa é pecado? Até mesmo fotos de parentes, né? Porque Êxodo fala: não farás para ti imagem de escultura nem semelhança alguma. Quer dizer, semelhança, quer dizer, ou seja, um desenho. Um desenho é uma semelhança de, né, coisas que existem. Não farás para ti. Então, tem católicos que falam, ah, mas olha lá, o Salomão no templo dele colocou lá, enfeitou com imagens de frutas, né? Romãs. Então ele colocou imagens no templo. Então aí a gente tem que entender que essas imagens que Êxodo 20 se refere não são fotos, mas sim coisas que tenham a ver com religião. Coisas que têm a ver com religião, quer dizer, ídolos. Coisas, né, relacionadas à religião. Então o que está relacionado à religião? Fotos de parentes, de pais, de mães, de avós estão relacionados com religião. Eu vou dizer, no nosso contexto, não. Nós não veneramos ancestrais, mas existem pessoas lá na Ásia que veneram ancestrais. Então, para eles é idolatria ter lá uma foto de um pai, de um avô, de um bisavô, porque eles adoram, eles veneram como se fosse um deus. Então, para eles é pecado. Para nós não é pecado ter uma foto de um pai, de um avô pendurado na parede, porque não tem um contexto religioso. Né? Essa questão de ídolos vai mais longe. Por exemplo, tem pessoas que idolatram a Bíblia. Idolatram no sentido assim, eles acham que é a Bíblia que vai ajudar eles. Tem uma Bíblia na estante, tem pessoas que chegam ao extremo de colocar lá uma Bíblia em cima do telhado, né, ali embaixo do telhado, para proteger a casa, né, para proteger a casa, né. Sim, porque eles entendem isso, a Bíblia como um objeto sagrado, como, né, vou dizer assim, o santo dos luteranos, vamos dizer assim, né? O santo dos protestantes, né? Quer dizer, aquilo que vai proteger eles, que vai ajudar eles na hora da dificuldade, aquele objeto, né, que eles não leem, mas que para eles vale tanto como para os católicos, sei lá, uma imagem de Maria, uma coisa assim. Então, né, é também um tipo de idolatria, ou seja, colocar num objeto a fé, colocar a fé num objeto. É muito sutil, né? Muito sutil, por isso é fácil os protestantes apontar para os católicos e falar, vocês católicos são tudo idólatras, né? Mas tem muitos protestantes que também estão idolatrando várias outras coisas, por exemplo, o trabalho, o dinheiro, e tanta coisa, né? Tanta coisa que, né, a música ou outros tipos de prazeres e tal, né? Tudo que as pessoas assim colocam em primeiro lugar na vida delas, que elas acham que aquilo que é a coisa mais importante que existe, aquilo que dá alegria para elas, que preenche o coração delas, o que vai salvar a elas e assim por diante. Tá.
a veneração de seres humanos como representantes de Deus ou santos, né? Então, representante de Deus, ok, os protestantes apontam para os católicos e falam, os católicos são idólatras porque eles, né, consideram o Papa o representante de Cristo, quer dizer, Papa é Cristo na Terra, eles veneram o Papa como se ele fosse o próprio Jesus Cristo, né? Agora, entre os protestantes, às vezes acontece uma coisa parecida também, que já observei algumas vezes, que tem alguns que colocam um certo pastor. Aquele pastor, ele é tão santo, ele é tão bom, nossa, o que ele fala é de Deus, né? É Deus no céu e aquele pastor na terra, né? Também é um tipo de veneração. Então o que acontece? Às vezes Deus permite um certo pastor cair, e aí tem muita gente que vai caindo atrás, que perde a fé, que cai da fé, que não quer mais crer em Deus, porque, nossa, mas aquele pastor pecou, nossa, então pronto, acabou, não, né? Não creio mais, não creio em mais nada, né? Quer dizer, também colocar uma pessoa a nível de Deus, achar que existe uma pessoa perfeita nesse mundo. Então, é muito fácil apontar o dedo para os outros. Né? Quem pratica isso é encarado por Deus como um odeia Deus. Odeia Deus. Quer dizer, é o nome que eu dei, né, que está escrito lá, Êxodo 25. Êxodo capítulo 20, versículo 5. Expressa isso, que quem faz essas coisas, Deus entende que aquela pessoa odeia ele. Então, se um idólatra, Deus encara o idólatra como se o idólatra estivesse dizendo, eu te odeio, Deus. Êxodo 20, versículo 5. A gente pode ler isso e ler com atenção, vai entender que esse versículo está querendo dizer isso. Somente Deus, né? Somente Deus, Todo-Poderoso, onipresente e onisciente, pode ser adorado. Claro, só Ele é onisciente, só Ele está em todo lugar, só Ele sabe tudo, só Ele tem todo o poder. Tem pessoas que adoram Satanás, digamos assim, só que Satanás não é onipresente, não é onisciente. Então tem pessoas que fazem isso, é um pecado muito grande. Mas nós cristãos só devemos adorar a Deus. E por isso que também os judeus, né? Os judeus odeiam os cristãos até hoje, porque os judeus dizem isso, não, os cristãos são idólatras, porque adoram um ser humano. Então vamos, né, ler aqui Mateus 28, 9. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo, eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Mateus 28, 9. E aqui, né, não está escrito que Jesus disse, não façam isso porque eu não sou Deus, ou coisa assim. Não, ele não falou isso. Sendo que em vários lugares na Bíblia, quando pessoas se ajoelharam na frente de um anjo ou na frente de uma pessoa, aquela pessoa, aquele anjo falou, não faça isso, né? Como, deixa eu ver, acho que foi Paulo e Silas, se não me engano, Paulo e Barnabé, fizeram alguns milagres e depois o povo queria sacrificar animais, dizendo que eles eram deuses e tal, e eles falaram, não façam isso e tal, né? É um exemplo. Ou então, lá no Apocalipse, né, que João se ajoelhou para adorar o anjo, ele falou, não, eu sou apenas um conservo, quer dizer, um servo, né, como você. Mas Jesus não, quando as mulheres se ajoelharam, adoraram a Jesus, Jesus aceitou essa adoração. Por quê? Porque Jesus também é todo-poderoso, onipresente e onisciente. Porque tem pessoas... Por que esse argumento é importante aqui? Porque tem pessoas que dizem, sim, se os cristãos adoram Jesus, que é um ser humano, então qual é o problema de adorar Maria, que também é um ser humano? Né? Então as pessoas que não pensaram sobre isso se confundem, porque pensam, temos que adorar a Deus, adorar Jesus, que é um ser humano, então adorar Maria, qual é o problema? Também é um ser humano. Aí que temos que fazer diferença. E Maria, ela foi um ser humano, só ser humano. E Jesus, ele foi um ser humano, mas foi Deus que veio ao mundo, o que é totalmente diferente. Então, adorar a Jesus é certo, porque ele veio ao mundo, e antes de vir ao mundo, ele estava lá no céu, e era
todo-poderoso, onipresente e onisciente, veio ao mundo e voltou para lá. Então ele continua, agora ele é todo-poderoso, onisciente e onipresente. Agora Maria não, Maria morreu, está lá em algum lugar, a gente não sabe, imagino que ela esteja no céu, né? Mas está lá naquele um lugar, como nós. Quer dizer, eu estou aqui, né, em Marl, na Alemanha, e não estou na África, nem na China, nem nos Estados Unidos. Eu estou só aqui, bem aqui nesse único lugar. E assim, né, é um exemplo, quer dizer, Maria também, ela está lá no céu, só naquele lugar do céu. Não sei quantos municípios e estados e países tem o céu, né, mas ela está só num, um único. E não está aqui na Terra, e nem pode escutar o que as pessoas aqui no mundo estão falando. Ao contrário de Jesus. Jesus, ele escuta tudo. Ele sabe tudo o que está acontecendo no mundo inteiro e ouve as nossas orações. O autor do próximo texto bíblico tentou fazer uma lista de todos os ídolos possíveis. O versículo 15 nos mostra um motivo a mais para não termos imagens. Deus não tem aparência visível. Guardai, pois, com diligência as vossas almas, pois nenhuma figura vistes no dia em que o Senhor, em Horebe, falou convosco do meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura, semelhança de homem ou mulher, figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave alada que voe pelos céus, figura de algum animal que arrasta sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra, que não levantes os teus olhos aos céus e veja o sol e a lua e as estrelas, e todo o exército dos céus, e seja impelido a que te inclines perante eles e sirvas aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Deuteronômio 4, 15 a 19. Então aqui, exército do céu está referindo ao quê? Aos seres espirituais. Então, fala, né, de não fazer imagem de ser humano, de animal, de peixe, de sol, de lua, de estrelas, nem de anjos, nem de demônios, nem nada disso. E tudo mais, e todo o restante. Quer dizer, alguém poderia dizer assim, mas e aquela outra coisa, que não é nenhum animal, nem um peixe, nem sei lá o quê, né? Dá para adorar, né? Quer dizer, isso aqui, né, ele tenta pegar tudo. Alguém poderia dizer assim, mas aqui não fala nada de cristais, né? Uma coisa assim, ok, né? Por isso que eu digo assim, eu entendo que esse texto ele tenta cercar tudo, para deixar muito claro que Deus disse, não terás outros deuses diante de mim, então significa não pode adorar nenhum outro, né? Mas sempre tem pessoas que dizem, eu não estou entendendo o que é esse negócio de não ter outros deuses, né? Aí vai Moisés, Deuteronômio 4, e faz aqui uma lista de coisas, né? Aí tem pessoas que daí, mas então pode adorar cristais, né? Vamos dizer assim, é vontade de gritar, né? Quando alguém fala uma coisa dessa, que ainda não entendeu. Outra pergunta é o crucifixo. Então, o crucifixo tem dois problemas. O primeiro problema é que são imagens, né? Ou seja, uma escultura. Então, já é um problema. Uma escultura de caráter religioso. Então, já é um problema. E o segundo problema é que glorificam a morte de Cristo. E Jesus, uma vez, quando falou sobre a sua morte, ele falou assim, eis que o Filho do Homem está indo para ser glorificado. Eis que o Filho do Homem está indo para ser glorificado. Só que, na verdade, ele estava indo para ser crucificado e não glorificado. Mas por que então ele fala, estou indo ser glorificado? Porque a crucificação foi apenas um meio para um fim. O fim foi a glorificação. O meio foi a crucificação. O objetivo, Jesus nunca quis ser crucificado. A crucificação era um mal necessário, mas não era o objetivo, não era o alvo. Teve que acontecer para poder ser castigado pelos nossos pecados, mas foi algo horrível, algo nojento, algo que a gente não ama, que a gente não acha bonito. E foi
através disso que ele conseguiu ser glorificado, que ele ressuscitou, que ele teve a vitória. Então, às vezes, quando eu falo sobre a Santa Ceia, eu falo para as pessoas assim: por que Jesus disse fazer isso em memória de mim? E todas as vezes que o beberdes, anunciais a morte de Cristo até que o venha. Por quê? Porque os primeiros cristãos, eles não anunciavam a morte de Jesus. O assunto deles era a ressurreição, era o poder, era a glória, era o Espírito Santo, era a vitória, eram os milagres, eram as curas. Eram todas as coisas maravilhosas que Deus fez, que Jesus fez. Esse era o assunto deles. Aí Jesus disse: peraí, vocês também, de vez em quando, uma vez por mês, têm que lembrar que eu morri. Eu não apenas ressuscitei, mas também morri, também fui crucificado. Não apenas ressuscitei, né? Tipo assim, um pouquinho também tem que pensar na morte de Cristo. Só que, hoje em dia, tem muitas pessoas que estão fazendo exatamente o contrário, que só pensam na morte de Cristo e esqueceram totalmente a ressurreição, o poder, o Espírito Santo, os milagres e tudo. Pensam só na morte. Glorificam a morte de Cristo. E isso é doentio, isso é errado. Jesus nunca quis sofrer. Quem gosta de sofrer é doente mental, masoquista. Então, né? Por isso o crucifixo ele tem esse lado muito negativo de glorificar algo ruim, o sofrimento de Jesus. Ruim no sentido, claro, todo sofrimento é ruim, não é gostoso sofrer. Então, se Jesus sofreu, ok, foi um mal necessário, mas não precisamos pendurar isso na parede. Melhor é pendurar uma cruz na parede que nos lembra da ressurreição, que foi a vitória, que foi o objetivo que Jesus teve que passar para chegar nesse objetivo. Mas mesmo a cruz também é um pouco problemático, né? Cruz também é um pouco problemático, porque também fala de morte e coisa assim. E tem pessoas que também veneram cruz e coisa assim. Acaba se tornando para algumas pessoas também um ídolo, né? Então, eu evito essas coisas. O único símbolo que eu acho lindo, assim, que é forte para mim no meu coração é a menorá. É o único símbolo que eu acho bem forte, porque ele, para mim, simboliza a igreja, que são as sete lâmpadas, que Jesus andou no meio das 7 lâmpadas, que eram as 7 igrejas. Então, isso para mim tem um símbolo muito forte. Quando eu vejo a menorá, eu lembro disso, eu lembro da igreja, que tem que ser luz neste mundo. É o único símbolo que eu, vamos dizer assim, que eu acho bonito, que eu digo assim, poxa, esse é um símbolo que simboliza a minha fé. Tem também o símbolo do peixe, né, que os primeiros cristãos usavam. Os primeiros cristãos não usavam a cruz, eles usavam o peixe, porque é a abreviatura de Jesus Cristo, Salvador, Filho de Deus. Então, a gente tem que tomar cuidado com tudo que tem a ver com símbolos religiosos. Tá. Representantes de Deus, eu já tinha comentado, né? Mas aqui tem um versículo de Mateus 23, 9, que é de novo bem forte, bem nítido, assim, parece que Jesus, né, adivinhava as coisas, né? E ele não adivinhava, porque era profeta, ele profetizava. Então aqui dá para ver de novo que ele era um profeta poderoso. Mateus 23, 9. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o qual está nos céus. Mateus 23, 9. Esse versículo me incomodou durante tempos, porque eu pensava, peraí, então eu não posso chamar meu pai de pai? E até que eu vim entender que Jesus estava falando no sentido espiritual, religioso. No sentido religioso, nós não éramos para chamar ninguém de pai. Meu pai religioso, meu pai na fé, não é para chamar. E quem é que é chamado de pai? Né? Na língua espanhola, o que significa a palavra padre? Significa pai.
Na língua italiana, o que significa a palavra papa? Significa pai. Então, né, eles estão aqui desobedecendo frontalmente o que Jesus proibiu. Ele disse que não é para chamar os líderes religiosos de pai, porque só Deus é pai. Os nossos líderes religiosos, eles são o quê? Eles são organizadores da igreja. Os primeiros cristãos, eles chamavam os líderes deles de episcopos, que significa supervisor. Traduzido em palavras mais fáceis, organizador da igreja. Eles eram organizadores da igreja, mas eles não eram pais espirituais. Quer dizer, como é que eu vou dizer? Eles, num certo sentido, sim, responsáveis pela fé dos crentes mais novos, nesse sentido, sim, mas não como superiores espirituais, não como fonte da espiritualidade. A fonte da espiritualidade é Deus. Quem gera a fé em nós é Deus e não uma pessoa. A pessoa é apenas como eu poderia dizer, como um cão pastor, né, que ajuda a ovelha a ir para o pastor das ovelhas. E o pastor das ovelhas é Jesus. Então, os pastores, eles são como um cão pastor, quer dizer, eles ajudam, né? Eles não são um pastor mesmo, eles são apenas um ajudante do pastor. Por isso não se deve venerar um líder religioso. Mesmo que, né, a gente ama muito, eu cito sempre de novo o pastor Alcides Yuch, através dele que eu vim à fé e a minha esposa veio à fé também através dele. Eu cito com frequência, mas mesmo assim não é uma questão de veneração, é uma questão de que a gente aprendeu muita coisa dele. A gente viu nele um exemplo de pessoa e o esforço, o trabalho dele, e eu tenho pensado frequentemente nele em um aspecto que dificilmente eu vi alguém outro fazer o que ele fez. Aqui eu vou fazer um pequeno parênteses elogiando o pastor Yuch, porque eu tive fazendo o cálculo, porque a primeira vez que eu, vamos dizer assim, eu tive uma experiência bem forte com Deus foi quando eu tive 12 anos de idade. E eu tive 12 anos de idade no ano de 1982. Eu nasci em 1970, então foi 1982. Então eu tive lá olhando na internet quando foi que o pastor Yuch nasceu. Tem lá um boletim de falecimento, então fala que ele nasceu em 1912. Então eu fiz a conta, 1982 menos 1912, então são 70. Quer dizer que a minha primeira experiência com Deus foi através de um pregador que estava com 70 anos de idade quando pregou. E depois disso eu tive várias oportunidades de ouvir a palavra de Deus desse mesmo pastor Yuch, em retiros, em diversos lugares, em evangelizações, através dos livros que ele estava escrevendo com 70 e tantos anos de idade. Quer dizer, ele chegou aos 99 anos de idade. Ele morreu em 2012, ou seja, ele morreu, né, matematicamente são 100 anos, mas olhando bem de perto ele não chegou a completar os 100 anos de idade, mas ele morreu, né, em 1912, ou seja, 100 anos, no ano 100 anos depois que ele nasceu. E ele ainda estava lá fazendo alguns retiros, ainda estava fazendo algumas coisas, mesmo que era menos, mas ainda estava fazendo alguma coisa. Ou seja, se ele tivesse feito o que a maioria faz, quando chega lá aos 65, fala, vou me aposentar, eu vou agora botar o cobertor em cima das pernas, sentar na varanda, tomar chimarrão. Se ele tivesse feito isso, eu hoje não estaria aqui. Então, é o que eu tenho falado para as pessoas idosas. Por favor, as pessoas idosas é para continuar levando a palavra de Deus para as outras pessoas. E eu, quando for idoso, eu também vou continuar levando a palavra de Deus para as pessoas, porque isso vai ser uma homenagem que eu vou prestar ao pastor Yuch, porque foi isso o que ele fez na minha vida, a bênção que ele foi na minha vida. Isso é uma mensagem bem importante aqui na Alemanha, que é um país que tem muitos idosos, né? Mas no Brasil também tem idosos. Então os idosos, eles podem ser uma bênção tremenda na vida das pessoas.
Tá, continuando aqui no texto. Religiosidade, tradições e rituais. Né? Então, tem várias coisas que podem se tornar ídolos, como, por exemplo, uma denominação. Né? Tem pessoas que acham que vão ser salvos porque pertencem à denominação X. Né? Pessoas que acreditam nisso mesmo. Ah, eu vou ser salvo. Por quê? Porque eu sou tal, né, de tal denominação. Né? Aqui podia colocar qualquer nome aqui, né? Porque eu sou batista, ou metodista, ou luterano, ou isso e aquilo. Né? Tem pessoas que acreditam nisso. Que são salvas por causa disso. Né? É errado, é uma idolatria. Ou então tradições religiosas. Tem pessoas que pensam, não, eu sou salvo por quê? Porque eu canto a liturgia. Todo domingo eu vou lá e canto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Glória seja ao Pai, aquela coisa, né? Porque eu faço isso todo domingo, por isso eu vou ser salvo. Também é um tipo de idolatria. Quer dizer, acreditar que é, né, aqui uma denominação ou um ritual que pode nos salvar. Né? É muito sutil, né? É muito sutil, por isso que eu tenho que alertar. Porque se os ídolos fossem só aqueles pedaços de pau horríveis e tal, né? Aí seria muito fácil, né? Mas a idolatria ela é muito, muito sutil. O diabo está o tempo inteiro tentando fazer a gente desfocalizar. De esquecer que é Deus que salva e começar a pensar que é uma coisa que está no meio entre nós e Deus. Essa coisa pode ser, né? Tanta coisa, né? Pode ser... Aqui estou citando só alguns exemplos. Desculpas dos idólatras. Né? Aqui é muito forte o que eu aprendi em Êxodo 32. Muito forte. Porque os idólatras, aqueles que se ajoelham na frente de imagens, eles, quando a gente fala para eles, você está cometendo idolatria, se ajoelhando na frente dessa imagem. Aí eles respondem, não, essa imagem, eu não ia ser idiota de adorar uma imagem, um pedaço de pau, um pedaço de gesso, não. Essa imagem ela apenas me ajuda a pensar em Deus. Né? Assim que eles se justificam. Agora, eu achei interessante o texto de Êxodo 32. O que nos diz a palavra Êxodo 32? Para mim me diz o seguinte, são 12 capítulos depois dos 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos estão em Êxodo 20. Então, Êxodo 32, 12 capítulos depois. O que tem em Êxodo 32? Né? O bezerro de ouro. 12 capítulos depois dos 10 mandamentos. Deus dá os 10 mandamentos, não farás imagem, né? E 12 capítulos depois, ou seja, sei lá, semanas ou meses depois, eles vão lá e fazem o bezerro de ouro. Eu achava que, como que pode alguém fazer isso? Deus vai lá e diz, não, fazer imagens, e logo depois eles fazem um bezerro de ouro. E adoro aquele bezerro de ouro. Aí eu vou ler o texto com atenção e vejo que está escrito lá, né? Ainda eu ficava assim mais anojado quando eu lia aqui no versículo 4, que diz assim, este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito, né? Ou seja, Arão está dizendo que quem tirou o povo de Israel do Egito foi essa estátua, esse bezerro de ouro? Como pode? Um absurdo desse, né? Só que mais tarde eu fui entender que não era assim que eles estavam pensando. Inclusive tem lá no versículo 8, né, que diz assim, amanhã vamos fazer um culto a Deus. Quer dizer, chamando o povo para no dia seguinte fazer uma adoração ao bezerro de ouro. Aí pensando bem, eu entendi que ele disse assim, este bezerro de ouro, ele representa Javé, representa o Deus que tirou o povo do Egito. Arão não acreditava que o bezerro de ouro tirou eles do Egito. Arão dizia, este bezerro representa o Deus que tirou a gente do Egito e por isso que amanhã vamos fazer um culto a Deus, a Javé. Usando esse bezerro como um modo de pensar em Deus, em pensar naquele que nos tirou do Egito. Eles achavam que com isso estavam fazendo algo bom, que estavam fazendo, nossa, Deus vai ficar contente, nós vamos fazer um culto para Ele, né? E até fizemos aqui um bezerro de ouro que representa a Ele, né?
Deus deve estar bem contente, né? Então a gente vê como os idólatras eles acabam, né, raciocinando tudo ao contrário. Então por isso a necessidade de eu chegar e dizer, não, não é assim. Não é assim, o bezerro de ouro não representava Javé. E assim como também uma estátua de um santo não representa Deus. Deus não aceita, Deus não gosta disso. Moisés, quando viu aquilo, ele não aceitou a desculpa de Arão. Ele não disse, tá bom, para vocês isso é apenas uma representação de Javé. Então tá bom, agora entendi, tudo bem. Não, ele ficou com raiva e destruiu. Ele não aceitou. Então por isso a gente tem que destruir essas coisas, destruir todo tipo de imagens, queimar, rasgar, jogar fora os amuletos, imagens de líderes religiosos, imagens de santos, imagens de Budas, crucifixos, todas essas coisas que têm conotação religiosa, temos que destruir, sejam cristais ou elefantes ou sei lá o que, né? Vamos dizer logo, superstição, né? Quebrar, destruir tudo isso, porque isso ofende a Deus. Idolatria não é um ato inocente. Como eu exemplifiquei antes. A idolatria é um modo de dizer Deus é fraco. Deus não consegue me dar o que eu preciso. Quem vai me dar o que eu preciso é esse pedaço de pau, ou essa pedra, ou esse santo, ou esse líder religioso. Esse que pode me dar. O Deus Criador, não, ele é fraco, né? Então isso ofende a Deus. Devemos vigiar constantemente, verificando se nossa confiança está unicamente em Deus e se nossa escala de valores se orienta em Deus e seu reino. Esse é o centro. Sempre se perguntar, será que eu de fato estou confiando só em Deus? Porque é muito sutil, a gente tende muito a confiar em si mesmo, a confiar na nossa força, confiar na nossa experiência, na nossa inteligência, no nosso dinheiro. E tudo são formas de idolatria, de colocar Deus de lado. E Deus permite a gente sofrer situações de provações, onde a gente às vezes tem pouco dinheiro ou está numa situação complicada, e para ver se a gente vai confiar em quem? Na nossa inteligência, na nossa capacidade, ou vamos orar e vamos continuar confiando nele. É muito sutil, mas é essencial, é uma coisa que está no centro da nossa fé, do que significa ser cristão. Se eu confio totalmente em Deus como meu provedor, como aquele que me guia, como aquele que tem tudo na mão, como aquele que não me deixa cair, aquele que não me deixa passar necessidades, aquele que me dá o que eu preciso, aquele que me disciplina, que me educa, ou eu confio na minha própria força para atingir os meus objetivos, né? E assim por diante. Quer dizer, tem a ver com a essência. E o que é superstição? Superstição, o que é um pouquinho parecido com a idolatria, um pouco mais fraco, né? Tem a ver com o que é a questão de sorte, o azar, acreditar que certos objetos ou atos possuem forças mágicas, que dão azar, que dão sorte. É ter medo de certos objetos, dias ou animais. Né? Medo. Então, se alguém tem medo de gato preto ou sei lá de que outro animal, é superstição. Ou se tem medo de um certo dia, sexta-feira, 13, alguma coisa assim, é superstição, é pecado. Né? Ou evitar certas ações, passar debaixo da escada, né? É pecado ter medo disso. Ou fazer, quer dizer, ter um medo saudável é correto, quer dizer, passar embaixo de uma escada, pensar, será que essa escada está mesmo firme, coisa assim, né? Vamos ver e tal, né? Ok, tem sentido pensar, porque é perigoso, pode ser um pouco perigoso, né? De fato, né? Mas não assim de modo genérico. Eu não passo embaixo de uma escada porque isso dá azar, né? Ou, por exemplo, torcer os dedos, se benzer, ou quando quebra um espelho, as pessoas, agora vou ter 7 anos de azar e coisa assim, né? Então, tudo isso e muito, muito, muito mais coisas, né, que os supersticiosos fazem, né? Que eles têm lá seus costumes para cada situação, que quando nasce uma criança tem que fazer não sei o quê, ou quando casa tem que fazer não sei o quê para dar sorte,
quando viaja tem que fazer não sei o que lá para não sofrer acidente, mandinga e sei lá o que. Né? Então, tudo coisas que são pecado, que não chegam a ser uma idolatria, que a pessoa também não está lá confiando ou adorando, venerando aquilo, mas são pequenos gestos que demonstram a falta de confiança em Deus, falta de relacionamento com Deus. Né? Então, são tudo... Uma coisa que Deus trabalhou muito na minha vida foi o costume de falar assim, o dia que eu vou ganhar na loteria. Né? Então, se alguém falava alguma coisa, por que você não compra um iPhone? Né? Daí eu falava assim, o dia que eu ganhar na loteria eu faço. Né? Aí Deus foi me tocando que aquilo estava errado, que eu não devia falar isso. Né? Uma que eu nunca vou ganhar na loteria, porque Deus me ama, né? Então ele impede que eu faça isso, quer dizer, no passado, lá, anos atrás, eu joguei várias vezes e nunca ganhava. Então eu entendi isso. Peraí, como é que meus amigos ganham e eu não ganho? Aí eu fui entender isso, que Deus é que impedia de eu ganhar, porque para evitar uma coisa, para me proteger de uma coisa ruim, de um sistema errado. Peraí, o que eu estava falando? Bom, me perdi. Mas a questão de a gente não falar assim, boa sorte, né? Boa sorte. Às vezes eu falo para pessoas não crentes, eu falo boa sorte. Quando eu sei que a pessoa é ateu, né? Aí eu não, às vezes eu falo boa sorte, né? Mas até mesmo para os ateus eu às vezes falo Deus te abençoe. Mas para os cristãos, com certeza eu falo Deus te abençoe ou assim. Porque a gente sabe que sorte não existe. Sorte não existe, não existe um ser chamado sorte. Então sorte não existe. Exemplos de talismã da sorte, né? Chaveiros com, sei lá, pata de coelho e também certos tipos de brinquedos, certos tipos de bonecas, certos anjos, né? Tem pessoas lá que têm estatuetas de anjos, protetores, trevo de 4 folhas, ferradura, pulseira da sorte, gato da sorte, talismãs, sininhos tibetanos, pedras da sorte, cristais, certas peças de roupa, pirâmides, elefantes, etc. Há pessoas que usam até a Bíblia para dar sorte na estante ou no sótão. E outros escrevem versículos da Bíblia e guardam no bolso para dar sorte, ou colocam no porta-luva do carro para dar sorte. Né? São formas veladas de superstição. No fundo, tudo que dá sorte ou azar é superstição. Né? Aí, com isso, a gente já identifica. Como um vizinho nosso, aqui da Alemanha, ele sempre fala, você tem que usar uma camisa azul por baixo, para te proteger, né, do mal olhado e dos maus espíritos e sei lá o que, né? Você tem que usar uma camisa azul por baixo, né? Várias vezes ele falava isso, né? Não esquece, camisa azul, né? Então, né? Tudo que dá sorte ou dá azar está relacionado com superstição e é, portanto, pecado. As tarefas, as 2 perguntas que a gente logo vai debater. Escreva uma lista de objetos que são venerados por pessoas do teu meio. Listar também costumes supersticiosos que conheces. Diferencia em cada caso o que é idolatria e o que é superstição. Pergunta número 2. Por que é importante destruir ídolos e objetos da sorte? Glória a Deus. Aleluia.